E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai passar um pouco mais detalhadamente sobre aqueles conceitos que eu comentei no passado de broadcasting, multicasting e um conceito bastante interessante que é o de LAN virtuais, bastante usado na prática e relativamente simples hoje de ser implementado. Bom, aqui a gente tem um mapa sobre o endereçamento que a gente já viu, né? Como eles estão distribuídos hoje, né? A gente tem uma grande parte de endereços que começam com 0 no primeiro bit mais significativo, classe A, depois a gente tem classe B, C, D e uma classe reservada, tá? A parte multicast, ela está dentro dessa classe D aqui, ó, que a gente não comentou até agora. Então nós vamos ver aqui em detalhes hoje como que o multicast como é que ele é tratado dentro da máquina, tá? A gente já viu também, então, que para endereços classe A, B e C, a gente tem divisões entre rede e host. Lembrando que essas divisões que estão sendo feitas aqui, apresentadas em cores diferentes, elas são as divisões tradicionais, tá? Mas que na prática a gente acaba trabalhando com o conceito de subnet ou supernet, onde a gente pode mover essa barreira entre rede e host através da modificação da máscara que você está usando para sua rede, né? Então a gente fez várias vezes isso, né? A gente saiu de classe A para o endereço classe C no fundo, né? Usando o último octeto como host, através de máscara, né? Na realidade a gente não troca de classe, a gente só usa aquela classe com uma máscara diferente, né? Agora olha que interessante, quando a gente fala de endereçamento classe D, a gente não tem mais o conceito de rede host. Classe D, a gente tem o conceito de grupo. Como a ideia do classe D é um endereço multicast, ou seja, 1 para N elementos, tá? Então, você tem N nodos aqui que vão receber essa comunicação e um elemento que está enviando essa comunicação. Essa estratégia de 1 para N, ela cria esse conceito de grupo. O grupo é um determinado IP onde eu me associo a ele e passo a receber informações sobre esse grupo, tá? Então, a faixa, no final da história, se a gente fizer aqui a continha, né, da classe D, que começa com 1, 1, 1, 0, e a gente fizer os dois limites, como a gente já aprendeu, eu vou cair nessa seguinte faixa aqui, ó. Eu tenho uma faixa de endereçamento que vai de 224.0.0.0 até 239.255.255.255. O que é interessante e que a gente vai mostrar depois é o seguinte: até então a gente sabe que a nossa recepção de quadros numa interface de rede, ela está ligada a dois pontos, né? O primeiro ponto está ligado ao destino ser o meu MAC, a minha placa vai aceitar isso, e um segundo ponto ao destino ser broadcast, que é o FF, né? Em nível de enlace, tá? Tudo o endereçamento FF. Agora, como é que eu vou receber, então, um IP, por exemplo, 224.0.0.50, e se ele não vai estar associado a um MAC específico de uma máquina? Como é que isso é feito? Como é que você consegue fazer essa lógica, tá? Então, a gente vai ver que existem umas estratégias que são implementações, modificações que são feitas na configuração da placa de rede, para que ela passe a aceitar não somente o broadcast e o seu próprio MAC, mas um conjunto de endereços especiais de rede, tá? Que vão ser derivados do endereçamento broadcast. A gente comentou também sobre o endereçamento broadcast e a gente viu que no Layer 2 o endereço com FF é o endereço broadcast utilizado para uma difusão naquele mesmo enlace, né? A gente falou que isso aqui não deveria ser roteado, então se eu tenho um enlace aqui, né, qualquer, e eles estão ligados aqui para um roteador e aqui outro enlace qualquer, esses broadcasts vão ficar confinados aqui dentro, né? Dentro dessa LAN A aqui, não deveriam chegar aqui na LAN B, tá? Então, isso é o que acontece no fundo, isso tem a ver com o que a gente chama de domínio de broadcast. Vamos comentar de novo, a gente já falou um pouco sobre isso. Agora, em nível 3, o broadcast ele tem vários tipos de broadcast, tá? Eu posso usar outras formas de endereçamento. A gente viu uma delas, onde a gente calculava o endereço de broadcast da subnet. Então, o endereço de broadcast da subnet, aquele que a gente calcula colocando o host como 1, os bits do host 1 e mantendo a parte de rede, é o endereço de broadcast de uma LAN qualquer, tá? Então, isso a gente chama
de um endereço direcionado à rede subrede. Você sabe qual que é o endereço daquela rede. Então, se você criou uma rede, definiu o endereço de broadcast dela, você pode dar um broadcast dentro dela usando o endereço direcionado dela. E se o seu roteador tiver configurado, você até conseguiria dar um broadcast em uma outra rede. Então, nessa situação aqui embaixo, eu estou em duas LANs diferentes, eu dei um nome agora para elas, um número para ficar mais fácil. E a primeira tem o endereço de broadcast 10.01.255, e a segunda 92.68.0.255, só um minuto corrigindo. Então, eu poderia usar esse endereço de broadcast para dar um broadcast dentro da minha rede, tá? Assim como nessa, eu vou usar esse para dar um broadcast dentro dessa rede. Com o roteador devidamente configurado, seria possível, inclusive, dessa rede aqui, um computador mandar um broadcast para outra rede, tá? Usando o endereço de broadcast daquela outra rede. Mas isso depende de uma configuração adequada aqui no roteador. Em geral, eles provavelmente não vão permitir que isso aconteça, tá? E é interessante que se eu fizer um broadcast com outro tipo de endereço, que é usando o endereço IP com essa cara aqui, 255.255.255.255, eu também consigo fazer um broadcast na minha rede local. Esse broadcast é chamado limitado, tá? E ele jamais é roteado. Então esse endereço não é roteado, simplesmente, tá? Ele é descartado quando chega no roteador. O direcionado para a subrede poderia ser roteado, tá? Então essas são diferenças de broadcast limitado ou direcionado à subrede. Além disso, tem um conceito de broadcast que não é mais usado, que é o broadcast padrão, utilizando a máscara padrão de cada classe, tá? Então eu poderia criar um broadcast dessa forma que está descrito aqui embaixo. A ideia desse terceiro tipo de broadcast, que é obsoleto, não é usado mais, é que eu posso dar um broadcast em mais de uma rede. Ou seja, eu poderia mudar a forma de endereçar e endereçar várias subredes diferentes para aquele broadcast, tá? Então, isso não é usado mais. Ou você faz limitado, ou você faz direcionado a uma subrede só. São os que são comumente aceitos hoje em dia, tá? Bom, eu não tinha falado, mas é interessante a gente ver que a gente tem o endereço físico da sua placa de rede, ele tem uma estratégia, ele não é um endereço escolhido aleatoriamente, tá? E a gente tem, então, um formato que é aceito, né? Principalmente nesse caso que a gente está falando de internet, mas não é muito diferente em outros tipos de enlaces de rede, onde a gente tem os 6 bytes do endereçamento distribuídos da seguinte forma, ó. Uma parte eles chamam de vendor, esses primeiros 3, tá? E os outros 3, vendor ID, né? Ou seja, o fabricante mesmo, e os outros 3 geralmente estão relacionados a uma identificação, um número de série, algo que o fabricante queira fazer. Essa base vendor ID aqui é uma base que você consegue pedir um registro para ela, tá? Então você registra um prefixo seu e você trabalha com esse prefixo depois colocando números na frente, fazendo variações. Lembra que o endereço físico tem que ser único no enlace, tá? E aqui você vê que ser único no enlace seria muito fácil repetir, né? Porque a gente só tem 3 bytes aqui. Tem muito mais placa vendida no mundo do que esses 3 bytes de especificação, por exemplo, de número serial, né? Ou seja, variação em cima de um prefixo, tá? Então, na realidade, os fabricantes têm vários prefixos e eles também trabalham com o conceito de que, como o MAC só precisa ser único dentro de um enlace, que ele até pode vender placas até com o mesmo MAC. Ele tem que tomar cuidado de vender isso para regiões do mundo diferentes, né? Provavelmente ele faz uma estratégia de vendor ID e número de série, onde ele troca isso para regiões do mundo diferente, de forma que ele reduza a chance de conflito. Pode acontecer? Pode acontecer, tá? Mas não é comum. Existe uma página onde você consegue ver esses números, tá? E aqui, como exemplo, eu só dei quando eu listei a minha interface, eu estou mostrando aqui que alguns endereços, ó, tá vendo aqui, ó, o 3C77E6, ó. Então, tem aqui, está registrado em nome dessa companhia chinesa aqui. Aqui eu peguei um outro pedaço do MAC, ó, o outro MAC que eu tenho aqui, ó, o prefixo dele, ó, está registrado em nome da Dell, esse começo aqui. Então, você pode ver essa lista completa, tá? A lista é um pouco grande. E, em geral, se você estiver fabricando um equipamento, ou você vai usar o prefixo do MAC do fabricante do chip, ou você pode pedir um registro específico para você, tá?
e aí você vai fazer esse processo, né? Essa parte aqui, que é o fixo, né? Que é o Vendor ID, você vai colocar lá e depois você pode usar essa parte aqui no processo de fabricação para dar número de séries diferentes para os seus equipamentos, tá? Lembrando que você tem que fazer isso, senão se você ficar com esses números iguais, você vai ter um sério problema se você tiver dois equipamentos desse no mesmo enlace, tá? Bom, então essa é a origem da formação do endereçamento físico, tá? E aí vamos entrar então um pouco nessa ideia do conceito do multicast em si. Como eu falei, existe uma faixa de IPs para multicast, essa faixa está descrita aqui novamente, e a ideia do multicast é o seguinte: você vai fazer um envio de um para vários. E nessa situação, você tem que fazer parte desse grupo que você quer receber. Então, se você quiser receber um endereço igual eu comentei, 224.0050, você se junta ao grupo de máquinas que fazem parte daquele endereçamento multicast e querem receber aquela comunicação específica, tá? Então, tem um jeito de fazer uma programação para isso e você passa a receber. E existe um protocolo para fazer isso também. Esse protocolo é conhecido como IGMP. Vou mostrar brevemente alguns detalhes sobre IGMP. E aí, uma vez que você entra no grupo, mensagens para aquele grupo, ou seja, para aquele IP que tem várias pessoas, né, várias máquinas associadas, elas vão chegar para você, tá? Existem vários grupos reservados. Lá no IANA, você consegue ver a lista desses grupos reservados, tá? Então, eu deixei aqui um link sobre o IANA. Se você colocar IANA, Multicast, Addresses, ele vai te dar, você acha isso no Google rapidamente, tá? E aí você consegue ver quais são os reservados. Por exemplo, aqui eu tenho alguns exemplos. Para roteamento, no RIP, que é um algoritmo de roteamento inclusive, que vocês vão testar inclusive no Packet Trace, tem lá endereço reservado. 224.009 é um endereço reservado para roteamento no RIP. Então tem vários protocolos que fizeram reservas de endereço já, tá? Então isso é normal e tem faixas livres também que você poderia usar lá sem problema. Só para vocês terem uma ideia da lista, abri aqui a página. Então você consegue começar a passar o olho nos endereços e nas reservas. Tá? Tem inúmeros, né? É bem grande isso aqui. E aqui, por curiosidade também, a lista dos prefixos de Vendor ID. Tá? Para diversas companhias aí, né? Então vocês vão achar repetições, claro, como eu falei, né? Então tem várias companhias aqui que vocês têm endereços físicos registrados por Vendor ID. Bom, então no fundo o que vai acontecer é que esse endereço multicast que a gente viu, ele vai ter uma associação com o endereço físico, tá? E então esse endereço lógico, ele tem essa cara aqui, ele começa com o 1310 e aí o endereço multicast de 28 bits, tá? Então, essa faixa que está aqui vai casar aqui dentro e nós vamos fazer uma associação com o endereço físico daqui para frente. Daqui a pouco eu volto nisso. É interessante você entender primeiro qual que é a ideia do multicast e como é que ele funciona. O IGMP é o protocolo que faz essa estratégia para a gente de controle de multicast, tá? Então, quando você está no mesmo enlace, quando as máquinas entram no endereço multicast, elas avisam que elas estão fazendo parte daquele endereço multicast. A ideia com isso, por trás, disso é o roteamento, tá? Então, de novo, se a gente tivesse uma rede e aqui eu tivesse um roteador e a gente tivesse outra rede aqui, esse roteador, ele precisa saber quais são os endereços multicast que estão nessa rede para que, se ele tiver que passar para outra rede, ele poder fazer isso. Então, se eu tenho uma máquina aqui que está assinando um endereço multicast e essa aqui que ela entrou no mesmo grupo, eu quero que esse tráfego multicast, que ele atravesse e chegue nessa máquina para mim. Então, que isso aconteça. Para isso acontecer, o roteador tem que estar devidamente configurado. Então, o roteador ele fica rodando o ICMP aqui e ele fica testando para ver se tem gente entrando ou saindo daquele endereço. E de tempos em tempos, ele também faz uma busca ali, ainda tem computadores participando desse endereço, para ver se ele vai manter ativo ou não a recepção e repasse desses pacotes multicast de uma rede para outra, tá? A gente tem basicamente 3 versões do GMP.
sendo que vocês vão ver que provavelmente hoje a versão 2 é provavelmente uma das mais usadas, tá? Mas a estratégia em geral é essa aqui, do V1, que vale para os outros como estratégia global, tá? Quando você entra na rede, você avisa, olha, estou entrando no grupo tal. Então, para as máquinas que vão fazer parte do grupo, que são só clientes, ok, essa mensagem não é muito importante. Mas para um roteador é importante, porque ela vai saber que existe alguém no determinado grupo e ela vai ficar também trabalhando essa questão do repasse, tá? E aí, de tempo em tempo, esse roteador, periodicamente, ele faz perguntas sobre se alguém ainda está fazendo parte daquele grupo. Você recebe essa pergunta, se você ainda está no grupo, você fala, opa, estou aí, continuo vivo. Então, essas perguntas recorrentes, tá, que a gente chama de MP Report, elas vão ajudar o roteador a manter a lista de endereço multicast de repasse ativo, tá? E esse envio de se juntar ao grupo a gente chama de MP Carry. Bom, quando você é perguntado sobre tal ou não no grupo, você deveria responder, tá? Porque senão o roteador ele pode começar, depois de um tempo, tirar esse repasse, esse multicast parar de funcionar, tá? Na versão 2, uma coisa que foi interessante é colocar uma mensagem de saída. Quando você sai daquele grupo multicast, você avisa o roteador. Então ele vai poder manter uma lista mais fácil de quem está lá. Ele vai reagir mais rápido, né? Porque você tem uma mensagem de entrada e tem uma mensagem de saída também da parte multicast, tá? E é possível fazer definições de qual é o roteador multicast da sua rede. Então, basicamente é isso, é um protocolo relativamente simples, tá? A versão 3 tem algumas características de segurança a mais, como possibilidades de fazer filtros, né, para endereços que você quer ou não permitir como repasse de multicast. Essa aqui é uma máquina de estado do livro TCP/IP ilustrado, que está citado aqui do lado, mostrando como é que isso aí funciona, tá? E como é que as mensagens elas acontecem. A gente mostra na prática depois isso, talvez seja até mais interessante. Bom, como que eu recebo então um endereço IP, né, nível 3, camada de rede, na minha interface nível 2? Como é que eu faço essa associação de IP, versão 4, no caso que a gente está falando, endereçamento físico? Primeira coisa que vocês vão perceber existe um prefixo para multicast, que é esse 01005E. Então aqui embaixo está mais detalhado, aqui está 01005E detalhado, tá? Tem mais um bitzinho aqui fixo, ó, tá vendo? Tem um zerozinho a mais aqui nesse endereço multicast, tá? E aí, olha só, aqui em cima, então, a gente tem o endereço multicast layer 3, endereço lógico, e como esse endereço lógico é transferido para o endereçamento físico. Então, a partir de um endereço lógico, eu crio um endereço físico único. Único não, desculpa, um endereço físico. Ele não é único, na realidade. E por que ele não é único? Olha, eu tenho aqui, então, 32 bits. E esses 32 bits, eu vou mapear aqui embaixo, ó, num grupo de 48 bits. Só que o mapeamento não é completo. Tá vendo aqui, ó? Eu só estou mapeando essa parte aqui, ó. Essa parte aqui do endereço, ó. Então, quando você pega o endereço multicast, essa parte baixa dele aqui é copiada nesse destino aqui, ó, nesse pedacinho aqui do MAC. Mas o prefixo é mantido. E ó, note que isso aqui é fixo, né, que é aquela divisão que a gente viu das classes, mas esse pedaço aqui é perdido em termos de mapeamento. Então não existe um mapeamento 1 para 1 quando eu falo de endereçamento lógico mapeado em endereço físico multicast. Na realidade, eu vou ter vários endereços multicasts nível 3, vários endereços lógicos multicast, que vão acabar sendo mapeados no mesmo endereço físico. Perceberam isso? E isso é um problema, no fundo, né? Porque o que acontece? Esse endereço físico aqui, se eu quiser receber um endereço multicast, então assim, vou fazer parte de um grupo. O que tem que acontecer? Eu tenho que ir lá na minha interface avisar, olha, você é nível 2, tá? Então eu estou entrando no grupo IPv4 aqui qualquer, tá? Dá um número aqui IPv4. Esse número IPv4 ele vai estar associado com o endereçamento físico tal.
e eu falo para a placa de rede, ó, além do meu endereço físico tal, além do UFF, recebe esse outro endereço físico que eu estou te dando aqui agora, para mim também, tá? Passe a aceitar isso. Então, na prática, você está potencialmente aceitando não só um endereço físico, você está potencialmente aceitando outros endereços físicos. E você só vai conseguir se livrar daquilo que não é que você queria em camadas superiores, tá? Então, quando chegar aqui na sua camada física, um quadro e ele for decodificado, aí no enlace ele percebe, ah, legal, é o endereço físico que eu assinei, por exemplo, um endereço multicast. Só quando chegar na camada de rede é que ele vai olhar e vai perceber que essa associação não era a que você queria originalmente, é uma outra associação, por exemplo, tá? E aí, nesse momento, ele vai descartar esse pacote para você, lá na camada de rede. Então, essa falta de associação única, um para um, entre endereço físico e endereço lógico, acaba gerando esse problema na recepção. Você acaba abrindo uma brecha para mais de um endereço, não só para um, tá? Então, essa é a ideia por trás do mapeamento. Então, eu passo a sensibilizar a minha interface de rede para que ela receba também outros endereços multicasts, não só o meu, né, da minha própria placa, ou o FF, que é o broadcast, que todo mundo é obrigado a receber por aquelas questões do ARP, tá? Bom, aqui do lado, depois, só por curiosidade, tem um detalhamento mesmo, né, do cada bit aí daquela parte do endereço multicast, o que são os 3 bits, quais são as outras características aqui, que tipo de endereço local existe, tá? Acho que é mais por curiosidade mesmo para vocês depois darem uma consultada aí. Bom, e como é que a placa de rede trata isso? Aí tem diversas estratégias, depende da placa de rede, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês algumas formas de se fazer isso. Talvez a forma mais comum é através do que a gente chama de hash table. Tá. Então imagina que aqui eu tenho um universo dos possíveis endereços multicast, tá? Então vamos pôr aqui os MACs multicast. São muitos, né? A gente tem vários bits ali no final. Apesar de ter um prefixo que a gente viu ali, né? O 01005E, mais um zerinho, a gente tem um monte de bit para poder mexer, né? Então, imagina se eu tivesse que ter uma placa de rede onde eu pudesse configurar cada um desses endereços. Eu ia ter que ter uma placa de rede com uma parte de memória gigantesca, né? Então, isso geralmente não é feito assim. Geralmente, as placas de rede, elas têm um conjunto de bits para liberar ou não liberar endereços multicast, tá? Então, eu vou tentar desenhar aqui isso. Então, aqui, imagina que tem uma tabela. Tá? E essa tabela tem, por exemplo, 64 bits. Então, o que é feito? Quando você escolhe um endereço multicast, então, na realidade, começamos lá. A gente começou no endereço IPv4 multicast, passamos por aquele mapeamento que não é 1 para 1, e a gente chegou no endereço MAC multicast, né? Que ele vai ser 01005E, alguma coisa aqui. Aí eu tenho que pegar esse endereço e falar o seguinte: eu tenho 64 bits nessa interface de rede para configuração de endereços multicast adicionais além do meu. Então, eles criam uma função que a gente chama de hash, que é uma função que é o seguinte: ele pega o endereço aqui, aplica, né, essa função de hash, e ele vai acabar escolhendo, gerando uma posição nesses 64 bits. Aí você vai lá nessa posição e fala, ok, põe 1 lá dentro, por exemplo, né? Tudo 0 no início, depois você fala 1. Então você cria um mapeamento unidirecional. Esse mapeamento não é de duplo sentido, ele é só em um sentido, que é a ideia de hash, né? É pegar algo que tem um espaço maior e gerar um número menor, que representa um grupo que está atrás dele. Só que esse mapeamento só tem um sentido. Eu não consigo sair desse bit e voltar ali atrás. Então tem um subconjunto de endereços aqui, tá? Vou marcar como esses verdinhos aqui, ó, que vão cair nesse ponto 1. E aí provavelmente vai ter um outro subconjunto aqui dentro, que é dado uma função de hash, que é calculada com uma característica estatística tal, que, né, tenta distribuir bem isso, que vai, por exemplo, cair aqui, ó. Tá? Então, se eu aplicar esse mesmo conjuntinho vermelho aqui, eles vão me jogar num bit lá, específico dentro da minha hash table, tá? Isso aqui a gente chama de hash table. E ela vai ficar lá dentro da sua placa de rede. Então aí piorou ainda mais o nosso problema. A gente já não tinha um mapeamento 1 para 1,
já gera 1 para N. E agora, quando eu abrir esse bit aqui, querendo abrir esse endereço multicast, que está aqui embaixo, o MAC, esse MAC aqui, ó, na realidade, então, esse bit está abrindo para mim não só esse endereço multicast, mas um conjunto de endereços verdinhos que eu marquei aqui dentro. Então, o problema ele piora, né? Quando você abre a sua interface de rede para um tipo de endereçamento multicast, para uma placa que trabalha com hash table, você está abrindo um buraco um pouco maior, tá? Isso por quê? Porque a gente tem deficiências de armazenamento, eu não consigo pôr dentro dessa tabela aqui todos os endereços possíveis, né? Eu consigo fazer um mapeamento, tá? Então, a ideia, uma ideia é através de hash, tá? Onde vai acontecer isso. Tem outras formas de fazer. Tem placas que simplesmente tem algo mais interessante no meu ponto de vista. Ele tem simplesmente uma tabela fixa de max multicast. Então, geralmente essa tabela não é muito grande, tá? Mas ele tem lá, por exemplo, 6 posições, 10 posições. Aí ele vai e coloca o número dentro da tabela. Eu tenho um Mac aqui, tá? Multicast e tal. E aí ele passa a receber o endereço físico dele, broadcast, e esses multicasts que estiverem, porventura, listados dentro dessa tabela. Vamos voltar na apresentação, então. Então, agora acho que fica mais claro acompanhar o que a gente tem aqui, tá? Então, a gente tem, então, formas de mapeamento, né? Eu posso fazer um hash, que é o que está descrito aqui no início, né? Então, o problema disso é que eu vou acabar abrindo uma porta bem maior, tá? E, de novo, a filtragem disso vai acontecer no Layer 3, não vai ser possível ser feita no Layer 2, tá? Porque eu vou estar sensibilizando uma tabela hash, que no fundo é sensibilizado para um grupo de endereços, não somente para um endereço, né? Agora tem outras interfaces que fazem com tabela de endereços físicos simples, né? Aqui eu dei alguns exemplos de chips que a gente usa geralmente em microcontroladores, placas de redes para microcontroladores, tá? Tem chips mais poderosos, estou só mostrando alguns casos, em geral chips até mesmo que eu já usei. Esse ENC 28J60 é um shield Arduino muito comum. Ele tem um chip que tem 64 bits de entradas de tabela hash. Então ele tem a proposta da tabela hash e você consegue colocar até 64 bits lá. Esse CP22-220X aqui é um chip também bastante fácil de usar da Scilabs, tá? E ele tem uma tabela hash de 16 bits somente, menor um pouco, né? De novo, para microcontrolador, tá? Acho que não. Em computadores, né, que você tem uma placa de rede que está numa situação de rede muito mais intensa, é interessante ter chips com maior suporte para tabela hash, né? 128 bits pelo menos, né? Que é comum, tem bastante. Agora, olha que interessante esse chip da Maxim, 78Q8430. Ele tem uma tabela 4 entradas de endereçamento físico específico. Ou seja, nesse caso, eu não tenho esse problema de ter que fazer filtragem lá em cima, no Layer 3, tá? Simplesmente lá está o endereço que eu quero, só que eu só suporto 4. Então, se você assinar mais de 4 endereços multicast, você vai ter problema, você vai ter que tirar um e colocar o outro. Então, é dessa forma que a sua interface de rede, ela passa a entender o que está chegando para ela. Porque, como eu falei, em teoria, ela só deveria receber o que é broadcast, FF, ou o que é endereço unicast dela, endereço físico dela, da placa de rede. Mas, a partir do momento que eu criei um endereço multicast, eu faço parte de um grupo, eu tenho que passar a receber outros endereços multicast que estão relacionados com esse processo de grupo, e a gente viu como é que isso funciona agora. Mais para frente eu gosto de mostrar um pouco, né, no final do curso, um pouco sobre programação para rede, mas é interessante só mostrar alguns exemplos funcionando, onde eu tenho endereçamento broadcast e multicast, tá? Só para mostrar o que é essa assinatura, como é que isso funciona. E aqui vocês vão perceber um dos problemas do gerenciamento em camadas, né? Eu vou assinar um endereço de Layer 3 no fundo, ele envolve mexer lá na interface física, né? Lá no meu enlace, falando, olha, eu também quero receber esses multicasts. Então, a gente tem que usar serviços de outras camadas também, tá? Eu vou abrir alguns programas, então, rapidamente para a gente ver isso. Bom, esse primeiro programa é um programa que faz uma publicação em broadcast. Então, eu estou usando o endereço broadcast limitado, tá? Eu chamei de grupo aqui, mas deveria ser broadcast. Então, tá aqui o 255, 255, 255
255 e eu usei uma porta específica. A gente viu lá no início que no protocolo de transporte eu multiplexo a aplicação por porta, né? Então eu tenho que escolher uma porta para falar em que aplicação eu tô, de que aplicação, onde eu estou, né? Que aplicação eu estou falando, tá? Então é uma multiplexação na camada de transporte. E aí você faz o quê? Você cria o socket. Eu vou falar disso com mais calma no futuro, mas o socket é basicamente a abstração que eu tenho de comunicação, tá? Eu escolho uma família, que no caso aqui, isso aqui representa IPv4, esse parâmetro, e escolho um tipo de datagrama, de mensagem de transporte que eu estou usando. É aqui que eu escolho entre, por exemplo, o TCP e o UDP, que a gente viu que a gente tem dois grandes transportes, um orientado à conexão, com retransmissão, com garantia de ordem, que é o TCP, e outro que é melhor esforço, não tem garantias, né, que é o que a gente chama de UDP. O DGRAM é UDP, o socket string é TCP. Então eu quero PV4, UDP. E aqui eu estou setando uma opção de socket para avisar para a minha interface de rede, para o meu sistema operacional de rede, que eu estou mandando mensagem do tipo broadcast, habilitando esse parâmetro nesse meu socket, tá? Você precisa fazer esse tipo de aviso também. Isso aqui são detalhes de programação para a rede. E aí eu estou criando uma mensagem qualquer ao lado do mundo aqui e estou dando um print, um socket send to nessa mensagem. Eu estou mandando então essa mensagem send to para esse IP aqui, essa porta, tá? Então vai mandar para todo mundo nessa porta. Todas as máquinas nesse meu enlace vão receber isso, porque é assim que foi criada essa mensagem, tá? Esse print que está aqui fora é só a quantidade de bytes que foi enviada, tá? Então isso aqui no fundo eu poderia, se eu quisesse até fazer algo menos confuso, poderia fazer assim, ó. E colocar aqui print, né? Bytes enviados. Aí eu coloco aqui quantos bytes, formato uma mensagem aqui, ó. Fica até mais limpo, né? Então é bem simples. Eu crio uma estrutura de socket, tá? Eu tenho um módulo de socket para isso. Fala família, fala o tipo de transporte, configuro o tipo de broadcast, configuro a placa de rede para falar que é broadcast, crio uma mensagem, tá? Esse encode aqui é porque a mensagem no Python 3 ela é em UTF, né? UTF tem codificações de encoding de línguas e eu preciso transformar num conjunto de bytes mesmo, crus, tá? Porque, por exemplo, um caractere chinês ele é representado em vários bytes, né? Então, aqui no nosso caso, nos caracteres que a gente tem mais simples, né, a tabela ASCII no início dela é 1 para 1, mas a gente sabe que dependendo do tipo de acento, do tipo de tratamento que o caractere tem, ele pode ser representado por multibytes. Então o encode aqui está falando para mim, olha, codifica comigo em caractere simples, tá, byte a byte. Isso aqui vai gerar uma array de bytes e o send-to é um método do socket que eu tenho que envia esse array de bytes. Bom, então isso aqui é um código que eu posso rodar e a gente pode ver a publicação disso através de uma ferramenta de rede que a gente conhece como analisador de rede, tá? Uma ferramenta talvez mais comum, mais conhecida é o Wireshark, que é o analisador de rede. E eu tenho aqui as interfaces da minha máquina. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso capturar o tráfego de loopback, ou seja, lembra aquele 127.0.0.1? Então, o tráfego de loopback, ele pega esse tipo de tráfego e deveria pegar também as outras comunicações que estão na minha máquina aqui, tá? Relacionadas a endereço broadcast, no caso, também. Eu posso capturar especificamente uma interface de rede. Aqui é uma interface de rede para a minha rede Wi-Fi onde eu estou conectado, tá? Aqui é uma interface de rede cabeada. Eu vou capturar do loopback para vocês terem ideia. E eu vou pegar esse script aqui e vou fazer uma execução dele, tá? Então eu posso fazer isso aqui de várias formas. Vou ver se ele já executa direto aqui. Então aqui, ó, a gente vai ter ó, os bytes enviados, ó, 9, né, que é o tamanho dessa mensagem. Se a gente for para o Wireshark, isso deve estar acontecendo aqui, mas como é um pouquinho difícil de ver, a gente pode fazer um filtro, tá? Então eu posso colocar aqui o DP port igual 6972. Aí ele está filtrando todos os pacotes do tipo UDP, né, os segmentos UDP que eu tenho,
que tem destino ou origem igual à porta 6972. Tá? Eu poderia ser mais específico, falar que é porta de destino ou origem, mas eu falei qualquer porta. E aqui é a lista desses pacotes. Ó. Então aqui está acontecendo no número do pacote, tempo, endereço de origem e destino. E se eu clicar em cada pacotinho desse, ele vai me dar detalhes. Eu vou voltar no Wireshark no futuro com vocês, tá? E aqui é uma lista que está capturando em real time, ela vai rodando, ó. Ele vai acompanhando o finalzinho da lista. Vou clicar aqui num pacote qualquer. E vou parar esse acompanhamento do scroll automático, só para ficar mais fácil de ver. Quando eu clico aqui, no segundo conjunto aqui, na segunda janelinha, ele decodifica para mim. Então, ó, é um protocolo IPv4, o destino era 255, né? Aqui a porta de destino, ó, 6972, que é o que a gente está falando, e os dados estão aqui. Isso aqui é a nossa visão em camadas. Ó. Por exemplo, se eu abrir aqui, eu estou decodificando a parte de rede. Ó. Esse nível é nível de rede, ó, Internet Protocol Version 4, IPv4. E aqui tem todo o cabeçalho do IPv4. Tá? Não é o nosso objetivo hoje, mas é só para falar que é isso. Aqui é a parte do UDP, o controle que o UDP tem, o cabeçalho do UDP. E aqui é a camada de aplicação, que é o dado que chegou de fato. Ó. Nessa tabela embaixo, esse aqui é o frame que foi enviado completo, tá? Em hexadecimal e em ASCII do lado. Então, quando eu clico num pedaço aqui, ele mostra embaixo o correspondente daquela camada. Então, por exemplo, aqui na camada de aplicação, ó, são esses bytes que estão ali de 6F, 6C, 6.1 e por aí vai, tá? Que em ASCII do lado a gente consegue ver essa mensagem que está aqui. Olha aqui em cima, isso aqui é o frame na rede, ó, que foi de fato colocado no barramento, tá? Então aqui a gente tem a gente consegue ver também a parte de enlace, tá? Porque como está broadcast ele acabou cortando, como está no loopback. Mas dá para ver endereços normais quando você está filtrando em cima da própria interface de rede, tá? Então é bem interessante, né? A gente tem então esse processo acontecendo e o dado está aqui embaixo para quem quiser analisar esse dado, tá? Bom, então esse é o programa, primeiro programa bem simples. Eu fiz mais dois programinhas onde eu tenho um multicast server e um cliente. Então o multicast tá aqui, cliente. Ele vai entrar, ele vai fazer o seguinte, ó, esse programa faz o seguinte, ele tem um endereço multicast que ele vai enviar mensagens. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma mensagem e mandar nesse grupo e nessa porta. Então, o grupo está aqui, a porta que está aqui. E aí, eu preciso fazer alguns setups aqui, bem simples, tá? Mas, por exemplo, eu criei meu socket, falei que era IPv4, falei que ele é UDP, me associei a uma interface de rede para enviar esses pacotes, tá? Então, no caso, essa aqui é a minha interface de rede física, tá? Minha rede sem fio está nesse endereço IP aqui. Então, eu estou fazendo uma associação, esse bind faz isso, ó. Eu quero que essa publicação saia nesse endereço, não mais no loopback. Então, estou escolhendo aqui um destino de saída através dessa interface de rede. E aí, eu estou falando que eu quero enviar um pacote ali nessa interface de rede que é do tipo multicast, e eu estou dando um tempo de vida para ele. Estou dando um tempo de vida 20 aqui. Lembra que a gente falou que o pacote pode ser roteado algumas vezes, e a cada roteamento que ele passa, o tempo de vida do pacote decresce. Isso está dentro da parte do cabeçalho de rede, e quando esse número de roteamentos acontecer, chegar a zero, esse pacote é dropado, é jogado fora, né, para evitar que esse pacote às vezes circule indefinidamente por algum problema de roteamento. Então eu estou configurando aqui um tempo de vida, TTL, para ele de 20. E aí, de forma similar, eu estou criando aqui uma mensagem, olá mundo, e estou enviando essa mensagem agora nesse grupo que eu defini aqui, tá? Então, eu estou mandando basicamente uma mensagem para o endereço multicast. Quem recebe essa mensagem? Quem assinar esse grupo de endereço multicast. Então, essa mensagem vai cair no barramento e ela vai estar endereçada para o endereço físico, que vai ter aquela associação de IP do IP para o MAC, mas ela só vai ser recebida para quem trabalhar com essa mensagem, tá? Então,
a cada 2 segundos, eu vou fazer um envio de uma mensagem desse tipo. Como é que eu consigo receber essa mensagem? Então aqui eu tenho um outro programa que basicamente faz isso. Lembra, para eu receber uma mensagem, eu preciso sensibilizar a interface de rede. Então eu vou pegar aqui o endereço multicast que a gente vai usar e vou criar aqui uma função que é para entrar num grupo multicast, tá? Pessoal, não precisa se atentar tanto ao programa, aos detalhes. Estou te mostrando que na prática a gente tem que fazer o que eu falei na teoria. Cada linguagem vai dar um suporte para isso. Isso aqui é uma forma de fazer através de uma linguagem que eu considero simples, que é o Python. Então eu estou falando, entra para mim num grupo específico multicast, tá? Então eu criei um socket, IPv4, UDP, eu fiz um bind, ou seja, eu me associei a uma interface de rede. No caso, eu coloquei aqui, ó, aspas, vazio, né? Ou seja, qualquer interface de rede, eu estou me associando a todas elas, eu quero receber em todas elas. E falei, entra nesse grupo para mim. E aqui a forma de fazer isso no Python é fazendo essas opções de socket aqui, tá? Onde eu vou pegar e vou sensibilizar a minha interface de rede, falando para ela, olha, eu quero entrar num grupo multicast, tá? E aqui eu vou dar os detalhes para esse grupo multicast. Qual é a interface, qual é o grupo, tá? E aqui em cima eu estou falando que eu quero trabalhar com multicast. Então eu habilitei o multicast na interface e depois entrei num grupo específico. Isso aqui vai gerar todos os processos de GMP que a gente estava discutindo antes, tá? E a partir daí a minha interface vai estar configurada para receber um endereço MAC adicional, seja através de hash table, seja através de uma lista fixa, tá? Eu não sei, basicamente, eu não sei qual que é nessa interface de rede que eu estou usando, não conheço o chip. E aí, uma vez que eu estou dentro desse grupo, eu vou ficar aqui tentando receber mensagem deles. Então, essa linha que vocês estão vendo aqui, ela fica bloqueada. Quando chega uma mensagem multicast, o programa continua. Uma mensagem multicast naquele endereço que eu escolhi, tá? E aqui eu vou ter o IP e a porta, né, de origem dessa mensagem, tá? Ou melhor, o B são os bytes da mensagem e o C são o endereço de origem, tá? IP porta. Então eu vou só imprimir essa mensagem. Criei uma mensagem aqui, tá? Com esses dados, vou imprimir. E vou esperar aqui até 10 mensagens. Quando der 10 mensagens, eu vou parar de receber. E aí, quando eu saio desse grupo, quando eu paro de receber, eu tenho que sair do grupo. Então aqui eu estou falando, olha, sai do grupo. Eu estou dando aquela mensagem MPv2 que é falando educadamente, olha, eu quero sair do grupo, tá? Avisa se tiver algum roteador na rede fazendo algum papel de roteamento multicast para sair do grupo para mim, tá? E aqui ele está saindo apesar de ele ter entrado na interface específica, ele está falando, ó, sai de qualquer interface, vai que você se confundiu aí, tá? É mais seguro fazer dessa forma. Vamos executar os dois e ver como é que isso funciona. Bom, aqui então eu vou rodar primeiro aquele que fica mandando a mensagem continuamente, tá? Eu abri no console, eu acho que é mais fácil. Então ele vai ficar imprimindo aquela mensagem naquele grupo multicast que a gente viu. E aqui é aquele que vai receber isso, que assina para receber, tá? Então vou dar um enter aqui também. Ele está lá, ó, estou recebendo, a mensagem está aqui, o endereço de origem, porta escolhida, tá? E o outro está enviando. Então aqui vai fazer 10 vezes e ele vai parar. Se eu voltar aqui para o meu programa de captura e mandar acompanhar aqui no final, então ele vai estar passando aqui, ó, vocês estão percebendo que ele está passando mensagens, tá? É interessante eu mudar aqui o meu filtro e adicionar um protocolo GMP. Então agora eu estou filtrando pelo UDP, porta 6972, e pelo GMP também. E olha, e se vocês notarem, existem mensagens GMP acontecendo aqui, ó. Tá? Qual que era o mesmo grupo? Vamos conferir aqui. O grupo era o 105, 104, tá? Então deve ter mensagens aqui, ó, olha só. Para o grupo 105, 104. Então, da mesma forma, ó, aqui tem as camadas anteriores, tá? E aqui, como ele tá configurando no loopback, ele acabou não mostrando essa parte. Eu vou fazer, talvez seja interessante fazer na interface física, tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar aqui, vamos fazer isso aqui de novo. Eu vou capturar um tráfego da minha rede específica Wi-Fi, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper esses programas e vou fazer o setup novamente. Ok, então vamos capturar na interface física. Não vou salvar isso. Vou abrir novamente o programa que publica.
e vou abrir novamente o programa que recebe. Então a gente tem as mensagens de grupo, e aqui, como agora eu estou na interface real, o que eu queria fazer é o seguinte, ó, a camada de enlace está bem mais clara aqui, ó. Então aqui eu tenho endereços de destino. Então note que, vou pegar o pacote, né? Qual que é o destino desse pacote, ó? Em termos de endereçamento IPv4, aqui está o destino, ó, 22451.105.104. Mas se eu olhar na segunda linha aqui, que é a parte de Ethernet, como é que isso se traduziu em endereçamento físico? Ó, 01005E, que a gente viu que é o prefixo multicast, e aqui na frente, aquele mapeamento do IPv4 em endereçamento multicast. Então as coisas começam a ficar mais claras aqui para a gente, né? Então é bem interessante, porque você de fato vê que a interface foi sensibilizada e o processo de recepção dentro da interface de fato aconteceu, tá? Então existem algumas mensagens multicast. Então tá vendo, ó, a mensagem, olha que interessante, a mensagem de entrada no grupo tá aqui. Então ele está reportando que ele estava começando a fazer parte desse grupo, tá? Depois de algum tempo, ele vai dar uma mensagem de saída. Olha, saí do grupo. E aí ele está avisando, caso tenha um roteador na rede, que ele está saindo, desistindo desse grupo, tá? Então, note que o destino dessa mensagem de saída, ó, é um endereço reservado para IGMP, tá? Que é o 224.002. Então, é um endereço de gerenciamento multicast. Então, é bem legal, né? A gente tem o protocolo de fato funciona e as coisas você consegue acompanhar, né? Todo esse processo, então, entre endereçamento físico, endereçamento lógico, mapeamento, tá? Espero que tenha ficado mais claro um pouco na prática como é que isso funciona. Bom, então a gente passou por alguns programas exemplo, tivemos a ideia de como é que isso na prática se dá, né? A gente consegue ver os endereços de fato acontecendo, tá? Então é bem legal, tá? É bem interessante mesmo. E aí, para finalizar essa primeira parte da aula, eu acho que é interessante a gente mostrar um conceito, então, né, que a gente já comentou, que é domínio de colisão e domínio de broadcast, tá? Então, o domínio de colisão é quando a gente usa elementos de chaveamento que são de layer 1. Então, nesse caso, como o elemento é de layer 1 ele repassa para todo mundo, né? Que é o caso de a gente utilizar um hub. Tudo que uma máquina aqui publicar vai ser repassada para todo mundo. Isso é o que a gente chama de domínio de colisão. Então, o domínio de colisão ele vai estar em torno de todos os elementos de layer 1. Agora, quando a gente vai para um domínio... quando a gente coloca um elemento de layer 2, nesse caso eu peguei essa rede aqui que tinha um hub com vários computadores e dividi em duas e coloquei um switch no meio. Esse domínio agora de colisão, ele vai estar restrito a cada hub. Aqui em cima eu só vou ter repasse se o endereço de destino estiver do outro lado. Lembra que o switch tabela? Então eu consigo fazer um seccionamento do meu domínio de colisão se eu fizer um tratamento com equipamentos de layer 2, tá? Mas o domínio de colisão, esse switch ele não consegue eliminar o problema do broadcast. O broadcast é essencial para o funcionamento da rede, do enlace, né? Se eu quero fazer um seccionamento do broadcast, ou seja, se eu quero quebrar o meu domínio de broadcast, eu preciso de roteadores, tá? Então, esse roteador aqui, ele vai quebrar esse domínio aqui, ó, de broadcast. Esse broadcast aqui não vai chegar desse lado, tá? A menos que seja um broadcast limitado para uma subrede e você tenha autorizado isso no seu roteador. Caso contrário, não vai. Aqui, de novo, o broadcast daqui não vem para cá e não vem para cá, tá? Então, domínio de colisão e domínio de broadcast são coisas diferentes, tá? E a gente trata dessa forma. No de colisão, eu posso tratar com o elemento de layer 2, com switches, bridges. No de broadcast, necessariamente, eu preciso tratar com um roteador. E é o que eu comentei para vocês, começa a ficar mais claro agora. Quando você tem uma rede muito grande, com muitos dispositivos, esse seu domínio de broadcast, ele deveria ser algo que você deveria pensar, porque você passa a ter um percentual do tráfego que é só broadcast para resolução de ARP e outras mensagens que são necessárias para o funcionamento da rede, que acaba sendo muito grande, tá? Então essa é uma saída. Uma outra saída possível seria a gente fazer um seccionamento da rede através do uso de LANs virtuais, de VLANs. E eu vou parar esse vídeo por aqui e a gente vai fazer um segundo vídeo focado somente nesse assunto.